Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Vim aqui começando a falar do mundo dos drones, né? Bem legal. Tô me divertindo bastante. Tive algumas experiências boas, outras nem tão boas assim. Tomei alguns sustos já, mas a gente está aprendendo. Vou compartilhar aqui com vocês um pouco das minhas experiências aqui dessas 4 semanas. Pretendo fazer uns vídeos aí toda semana falando de algumas coisas, né? O que aprendi e compartilhar também, e aprender junto com você. Então, eu comprei o Mini 3, né? Esse aqui é o Mini 3. Comprei aquela versão Fly More que vem com as três, vem com essa bagzinha aqui para, tá? Bem legal, bem protegida também. Aí vem com o packzinho aqui, né? O hub de carregamento, as três baterias. Tem esse controle aqui, né? Que é com visor na tela. Tem dois cabos, né? Vem dois cabos USB-C. Esse aqui é USB com USB-C. Bem legal. Tem também hélices reserva. Eu já gastei quase todas, só sobrou essas aqui, porque eu tive alguns acidentes, então não pilotem dentro de casa. É a pior coisa que vocês vão fazer. Você fica olhando pro controle, fica olhando pro drone, aí você vira para um lado, o drone vai para o outro. Então, a dica aí, bem legal, para quem começar, né, pintura aqui, é essa pilotagem dos drones. Tive algumas dores de cabeça na questão de passar o vídeo, né? De passar o vídeo para computador. Então tive que fazer algumas formatações no micro SD. Né? Depois eu posso montar aqui um passo a passo de como fazer. Vocês. Agora eu consigo espetar ele no adaptador e o meu computador lê normal, porque acontece. Aqui ele tem a opção de você colocar um SD também, né? Só que o formato do SD aqui é diferente do formato do SD do drone, né? Então, uma coisa é a formatação. Eu peguei esse SD, coloquei aqui, formatei ele, quando eu colocava no drone não linha. Então eu tive que fazer a formatação direto pelo drone, ele ligado. Não precisa estar em voo, tá? É só ele estar ligado. Mas é diferente. Então o meu computador não reconhecia. Quando eu formatava aqui no controle, aí o meu computador reconhecia. Então eu tive que formatar no formato que o drone lê, né? E agora com o SPET eu consigo transportar os arquivos que eu fiz, né? Bem pesados, né? Principalmente quando o filme em 4K. Então, esse é alguns dos pontos. Então, algumas das minhas experiências com o drone Mini 3. Ele filma bem legal. Isso aí não tenho o que falar. Vou colocar algumas imagens aqui. A estabilização dele eu não sei se preciso configurar alguma coisa, né? Como eu tô aprendendo, se eu preciso configurar alguma coisa. Eu percebo que quando eu subo aquele 1,5 m dele, né, direto pelo controle aqui, ou subindo mesmo na mão, ele não fica estável, né? Ele fica andando um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Ele gera muito vento, então não sei se ele tá perto do solo e por isso que ele não dá aquela estabilizada. A bateria dele dura aí em torno realmente, voando aqui onde eu moro, baixo, no lugar urbano, em torno de uns 18 minutos no máximo, né? Quando eu coloco aqui para ele subir.
Uma coisa também que eu percebi, ele perde o sinal um pouco rápido, né. Então, por exemplo, como tem muito prédio, muitos apartamentos aqui perto, então, tipo, se eu subo ele, beleza, 120 metros, eu consigo ir com ele bem. Eu não cheguei a fazer um range para ver até qual a capacidade, né, que ele chega de quilômetros. Mas, por exemplo, se eu tô aqui a 500 metros e tento baixar ele um pouco perto de algum prédio, de alguma casa, mesmo que seja sobrado, dá um susto aqui no meu sogro que mora aqui perto, ele já perde o sinal. Aí ele começa a subir de novo até pegar o sinal, né. Eu fiquei deu alguns sustinhos aí, porque, tipo, você perde o sinal, inclusive, no controle, então você não vê nada, né. Mas automaticamente ele sobe e volta pra base. E um outro ponto também nesse negócio de voltar pra base, que você tem que tomar cuidado também, porque, como eu moro em prédio, e aqui, lá tem uns 10 metros de distância entre 10 a 20 metros de distância entre um muro e outro. Quando eu subi ele, que ele marcou a posição, quando ele estava voltando no automático, ele ia ele ia baixar em cima da casa aqui do vizinho, né, e não do ponto que eu coloquei. Acredito que é porque eu já tinha subido ele um pouco, até ele marcar o home point. Então é uma dica também que eu dou, né, toma cuidado com o home point, né, sempre ficar de olho. E é isso, acho que dá umas dicas que eu dou, né, que eu dei, e acho que vai ajudar bastante vocês. E para não tomar os sustos que eu tomei, né, claro que a gente vai aprendendo cada vez mais. E é isso aí. Exa